Bom, muito bem-vindo, André. Tá aí, pronto. Então a galera já está nos vendo e aí a Show gente de vai bola. conversar aqui como se estivesse no telefone. Bom, André, primeiro eu quero agradecer por você ter aceitado o convite, né? E aí, como é que eu conheci o André, galera? O André, ele faz um trabalho muito bacana no Instagram dele, que é como nasce um pai. E aí isso me repete muito o que minha esposa fala, que quando nasce um filho, nasce um pai. E o projeto dele é muito massa, porque ele consegue compartilhar histórias de papais que a gente tem aí pela essa rede social muito bacana, falando, né, de o que motivou, o que incentivou ele ser um pai, enfim. Então, depois vocês podem dar uma fuçada lá de como nasce um pai, tem muita história incrível, muita história emocionante. E aí eu conheci o André através do convite que ele fez para contar sobre a história, minha história com relação ao João Vicente, né, e como é que eu me tornei pai. E depois eu passei a visualizar as outras histórias e vi o quão é emocionante a gente perceber um novo movimento de pai por aí. E eu acho que isso Exatamente. é um fruto do seu trabalho, do que você vem desenvolvendo já há algum tempo com rodas de conversa, né? E aí André aceitou o convite, né, para poder falar um pouco sobre esse trabalho dele. E aí eu devo já dizer, André, o André, galerinha, ele é o papai da Clara e do Thomas. E aí eu devo dizer que quando eu assisti na semana passada o documentário O Silêncio dos Homens, eu lembrei automaticamente de você, porque o documentário ele trata muito sobre essa questão de uma roda de conversas, né? De falar dessa Sim. questão do sentimento do homem, né? Do sentimento de nós que fomos educados a não falar muito o que sentimos. E eu queria que você falasse um pouquinho aí dessa sua experiência, né? Como foi a sua primeira roda de conversas e por que você se sentiu motivado a desenvolver essas conversas por aí. Então, João, primeiro agradecer o convite, cara. É um prazer imenso estar aqui com você, Prazer é todo meu. conversando sobre um assunto que é tão importante, né? Mas que infelizmente ainda é tão pouco falado, que é essa questão da emissão de sentimentos, né? Do homem expressar os seus sentimentos, do homem se sentir num ambiente confortável, num ambiente seguro, num ambiente em que ele possa conversar sem medo, né? O Como Nasce um Pai, ele surgiu depois do nascimento da Clara, e eu senti essa necessidade de ter alguém para conversar sobre paternidade. Porque, assim, eu tenho vários amigos que não são pais, né? O meu melhor amigo, ele não é pai. Então, a conversa meio que não flui, sabe? É como se fosse um engenheiro conversando com um médico, termos técnicos. Não vai bater, sabe? E eu senti nessa necessidade, e a minha esposa, ela sempre foi a mais incentivadora. Ela que incentivou tudo, que criou tudo, que fez tudo, sabe? Ela é enfermeira obstetra e ela faz pintura de barriga e tudo mais. Ela foi pintar a barriga de 4 gestantes que tinham IIC, que é insuficiência em estímulo cervical, né? Elas têm que ficar a gestação toda deitada, e tudo mais. E ela foi fazer a pintura. E os maridos foram, né? Eu não fui, os maridos foram. Ela chegou em casa me contando que eles não calaram a boca do começo ao fim da pintura. Tipo, caraca, cara, você também passa por isso. Caracas, nossa, lá em casa é do mesmo jeito. Então, isso me despertou esse negócio. Cara, eu preciso sair da inércia. Eu preciso fazer algo. Eu não estou sozinho. Eu já percebi que não sou só eu, né? Aí eu criei Como Nasce um Pai, que é pra, no início era para compartilhar as experiências que eu tinha com a paternidade, as dificuldades e as gostosuras de uma paternidade ativa, de uma paternidade presente, de uma paternidade integral, sabe? E só que não matou essa minha vontade. Falou, cara, eu preciso de mais. Eu preciso conversar com alguém, olho no olho. Aí eu falei, cara, quer saber? Vou chamar alguns amigos meus que são pais ou estão grávidos para virem aqui para casa. Eles vão vir aqui para casa e a gente vai conversar sobre paternidade. Não sei se alguém vai topar, se não vai. Aí eu falei, ó, Paixão, tal dia, tal hora, você vai lá para casa dos seus pais com a Clara e a casa vai ser minha e do pessoal e a gente vai conversar. E na primeira roda foram 6 pais amigos meus, né? Porque eu falei, cara, como eu vou trazer em casa, eu não vou chamar desconhecido. Então eu chamei só os amigos. E que roda incrível, João, que roda incrível. Tem um amigo meu que é tipo amigo de infância mesmo. Eu não sabia a barra que ele tinha passado do primeiro filho dele.
E nessa roda ele se sentiu à vontade e compartilhou, super emocionado, tudo o que aconteceu, os problemas com o parto e tudo mais. E eu não sabia. E era amigo, né? Sou amigo. Só que aquele negócio, nós estávamos em sintonias diferentes. Eu não vejo que o cara não é pai, então ele não sabe conversar. Não, ele está em outra sintonia, né? Quando ele for pai, as sintonias vão se alinhar. Eu fiz três, eu acho que foram três rodas na minha casa, até que a minha esposa ela trabalha numa empresa de parto domiciliar em Brasília, e ela falou com as donas da empresa sobre esse projeto, né? Comentou, e elas abraçaram lindamente o projeto. O nome da empresa é Nascente. Elas abraçaram lindamente o projeto e falaram: não, André, uma vez por mês você vem para cá e faz a roda aqui. E desde então a gente vai fazendo rodas lá. Acho que já tem uns 8 meses que eu faço roda. Todo mês tem roda. E cara, eu até brinco, tem pai lá que pode pedir música no Fantástico já, que já foram mais de 3 vezes, sabe? É bem bacana você ver que os homens eles estão se quebrando esses paradigmas, quebrando esses mitos, né, sobre essa masculinidade, de que homem não precisa de ajuda, de que homem sempre está bem, de que homem não tem sentimentos assim. É bom que o homem ele tá entendendo. Sim. E para ele dar amor, ele dar carinho, para ele dar tudo para a esposa, para o filho, para a filha, ele precisa ter isso, né? Porque você não consegue dar aquilo que você não tem. Então, você vai vendo que os homens eles vão se descobrindo. E é tipo um baque, né? Tem homem que chega assim todo acanhado na roda, tipo. Só que acaba a roda, ele, cara, quando que é a próxima? Quando é a próxima roda? Sabe? Isso é lindo, 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 lindo. Ver essa mudança. Que é uma mudança, eu acho que né, não é só a mudança do homem, é a mudança da sociedade. A sociedade Porque uma vez que ele está muda, ele mudando, o acaba homem está mudando, né? mudando. Ao redor dele. Exatamente. A mulher está mudando, tudo muda, né? E as rodas, elas acontecem assim. Todo mês tem rodas e muita coisa acontece na roda. Muito depoimento, muito testemunho, cara, muito lindo. É lindo, lindo. E você depois, André, tem, por exemplo, o feedback, porque assim, a gente vai para a roda, compartilha, você na verdade tem uma troca ali, né, de vivências, e isso é importante dizer Sim. que num momento como esse, de diálogo, né, de compartilhar suas experiências, ninguém ali está se colocando num pedestal dizendo que, porque eu sou um super pai, você deve ser um super pai, ou então se colocar como parâmetro de modelo, mas é mais no sentido de ao compartilhar sua vivência, sua experiência, gera alguma aprendizagem ali, né? Eu acredito que essa aprendizagem, ao Não, trazer para casa, pode isso falar, pode continuar. transforma, né? Isso transforma essa relação. Eu não tenho tanta experiência assim com roda de conversas, eu, na verdade, só participei de uma e fui muito pego de supetão, né? Eu fui pegar o João Vicente na escola, e aí a coordenadora dele já sabia dessa questão do Bora Paz, já sabia de algumas coisas que eu trago aqui no Instagram, que eu compartilho muita coisa de vocês, e ela falou: João, hoje está tendo uma atividade de paz do grupo 1 e do grupo 2. E eu queria que você falasse um pouco da sua proposta lá do Bora Pai com essa galera. Eu falei: como assim? E aí Que massa, que massa. surgiu essa conversa e foi tão rico isso, porque assim, por mais que não tivesse aquela experiência, a expertise né, que se tem com a prática do dia a dia e como de quem promove roda de conversa, surgiu muito sentimento ali. E a ponto de depois ter irmãs perguntando o que está rolando ali, o que aconteceu ali. E quando estava sendo, né, dito que ele estava tendo uma roda de conversa, como assim uma roda de conversa de homens? A gente não pode participar e não sei o quê. E rolou muito depoimento bacana sobre a vivência, sobre alguns pais falando sobre a criação machista que teve, que procura não trazer esse machismo para o filho. E, velho, imagine que se eu ter essa experiência de roda de conversa já surgiu ali, imagino quanta coisa bacana você deve ter aí como feedback dessa Nossa, galera. João, é algo assim absurdo, cara. Muitas vezes eu até brinco, eu sou o que mais aprendo nessas rodas, porque, cara, é cada história que você escuta, é cada realidade que você vê. Cara, tiveram rodas, teve uma roda que
tem depoimentos bem fortes, cara. Por exemplo, teve uma vez que contou, não era nem com ele, era com um amigo dele, que o filhinho dele sempre tomava banho de porta aberta. Só que a partir de um determinado ponto ele parou aberto. Parecia que estava com vergonha, sacou? Aham. Aí o pai foi tentar descobrir o que que era aquilo, o que que era resgatar, conseguiu captar no ar que o menino estava com vergonha do pênis dele por ser pequeno. Aí o pai, cara, o pai ele teve uma sacada assim sensacional. Ele chegou pro filho dele, chegou abertamente e falou: Meu filho, o do papai também é pequeno. Você não precisa ter vergonha, você não precisa ficar se escondendo nem nada. E tipo, cara, isso aí para um homem falar isso, por mais que seja pro seu Sim. filho, ele tem que ter um trabalho muito grande por dentro dele, né? Porque mexe muito com o ego, mexe muito com tudo que a sociedade impõe, né? E, cara, quando o cara me contou isso aí, eu falei, meu amigo, que exemplo, sabe? Que exemplo. O pai teve uma sensibilidade muito grande. E esse tipo de pai, você pode ver que é um pai que está nadando contra a maré que nem a gente, sabe? Ele está querendo romper, né? Não é nem romper com a criação passada, mas romper com esse machismo tóxico, com essa Sim. masculinidade tóxica, Que homem não porque chora, né? Que quem chora, você é homem é um sariguê, né? exatamente, cara. Cara, e tem cada história, tem cada história. A roda de domingo agora, para mim, foi muito forte também, porque eu sei que eu tenho que procurar uma terapia, um psicólogo, né? Porém, eu tenho uma barreira muito grande. Eu tenho um bloqueio muito grande quanto a isso. E na roda tinham 12 pais, cara, metade faziam terapia. Aí eu olhei assim e falei, que isso, velho? Eu não sabia que os homens estavam tão, assim, abertos à terapia, sabe? Eu fiquei tão feliz. Eu falei, cara, que legal. Que Que coisa legal. legal. Então, pode falar, João. Não, que legal, porque assim, você já fala de uma outra coisa aí que a gente tem quebrado um pouco, né, na própria sociedade, porque quando a gente falava há algum tempo atrás sobre terapia, eu não preciso de terapia, terapia para quê? Entendeu? Ou é frescura, ou você Exato. associava muito o estereótipo de que era uma pessoa que tinha algum problema psicológico grave que É precisava doida. fazer terapia. É doida, é. Eu sou maluco para poder fazer terapia. Então aí, você tem É, essa questão, essa disrupção aí, você também tem uma questão desses pais, né, homens se entendendo como seres humanos e não aquele perfil que foi trabalhado de que homem tem que ser rígido, de que homem não chora, de que homem não tem o que conversar de sentimento, que de homem tem que trabalhar mais o racional do que o emocional. Muito bacana você trazer isso aí, velho, pô, do perfil. as rodas, elas são muito engrandecedoras, cara. Assim, sempre quando a mulher está grávida, sempre quem segura a barra, não, o homem é o pilar do negócio, né? Não, tô sentindo, acho que teve um sangramento, o cara vai lá, dá uma aliviada, ele sempre é o pilar, né? Só que, cara, como você consegue ser um pilar sólido, um pilar firme, se você não tá bem consigo mesmo, sabe? Então, e é muito isso, é o que eu sempre falo para os pais na roda de conversa. O Usain Bolt, ele treina o ano todo para correr 11 segundos. E para ele, aquilo é a coisa mais importante da vida dele, sabe? O cara treina o ano todo para correr 11 segundos. Cara, e eu tenho, pelo menos nos pais ao meu redor, a unanimidade, que a coisa mais importante da vida deles são os filhos. Então, por que que o cara não se prepara, né? Por que que o cara não se procura algo, seja psicológico, seja físico mesmo, porque a gente, você tem que ter um pique, você tem que ter um gás para acompanhar as crianças, né? Mas eu digo mais o preparo psicológico, porque o preparo físico, teoricamente, é padrão o homem na academia, o homem dar uma corrida, tudo mais. Só que o mental, né? Isso realmente é o que faz a diferença, né? É o que vai fazer com que ele certas pensadas, né? Porque ele vai estar bem consigo mesmo. Então, eu sempre bato nessa tecla. Por que que o homem não se prepara para a paternidade? É algo
eu acho que teríamos pais muito mais adeptos a essa paternidade que a gente está querendo viver, sabe? E o que eu sempre falo pra gente, você até falou no começo, a questão da, meu pai era muito rígido, eu não quero trazer isso, tal. As referências paternas são muito fortes. O pai, ele seguiu o que o meu avô fazia, que seguiu o que o meu bisavô fazia, né? Tipo, passado a risca, foi o que ele aprendeu, o jeito que ele aprendeu a demonstrar amor. Não que ele me ame menos, pelo Sim, contrário. Meu pai, eu tenho certeza que ele me ama infinitamente, sabe? Mas a forma como ele foi educado, a forma como ele foi ensinado a demonstrar o amor foi essa. De um pai exato. provedor, do pai que tinha que trabalhar, o pai que volta e meia era só pai de final, sabe? Então você vê que os nossos pais, os nossos avós, eles tinham uma referência a ser seguida. Já nós, por isso que eu falo, a gente está nadando contra a maré, a gente está rompendo com essa referência tão rígida e está criando uma nova referência. Eu falo, cara, nós pais agora, seremos referências para os nossos filhos, para os nossos netos, sabe? Então, é muito importante. E é importante você entender, nós entendermos, né? Que não é porque os nossos pais eram de jeito tal que eles não nos amam, sabe? É muito pelo contrário, eles nos amam. E às vezes não sabe O demonstrar André tá perguntando esse aí amor. O André, seu xará, está perguntando. Qual a principal qual que os barreira? homens têm para participar. Cara, eu acho que é a vergonha. Sim, A vergonha de admitir que precisa de ajuda. A vergonha de admitir que precisa conversar. A vergonha de chegar pro uma roda domingo de manhã, sábado à noite, chegar para os amigos do barzinho e falar, cara, eu vou dormir que amanhã de manhã tem uma roda de paz, sabe? Acho que é a muito vergonha de colocar o sentimento, né? De isso. A dizer o que está sociedade ainda sentindo. não permite o homem. Então eu vejo assim, eu vejo que o que impede ou não, a gente leva muito em conta o mundo diz, sabe? É algo que é incontrolável, mas a gente sempre leva em conta a opinião alheia e tudo mais. Então eu vejo que é muito isso. E eu até brinco, quando os caras vão, eles veem o quanto aquilo é bom, eles querem estar sempre presentes. É o que eu vejo que a nossa missão, por exemplo, você vai começar a roda aí, os caras possam entrar. A partir do momento que eles Sim. entram, e veem que, caracas, eu não sou o único miserável aqui, eu não sou o único que tem problemas, sabe? Ele vai, cara, eu quero voltar aqui mais vezes, isso me fez bem. É que nem a Bárbara falou, não assumir a vulnerabilidade, não assumir que, cara, ele não é o super-homem, ele tem sentimentos, ele chega triste, chega chateado, chega cansado. Criança, né? Porque nesse mundo de hoje, essa criação, o mundo te leva a uma coisa, te diz uma coisa e você vai nadando contra a maré, sabe? Eu acho que é muito isso. É o homem assumir essa vulnerabilidade mesmo, assumir que precisa, que não é um bicho de sete cabeças. Sim, eu concordo com você. Essa questão aí, o André até assim, assumir que somos vulneráveis é foda pra gente. Tem a questão das gerações anteriores, tem muita vergonha assim. Eu concordo plenamente, acho que é isso mesmo. A gente tem vergonha de colocar o nosso sentimento e de como ele pode ser julgado, né? Ao mesmo tempo, você também tem aquela questão, poxa, o cara ali só vai estar falando coisa boa, porque também tem isso, né? Às vezes num diálogo, e aí eu observo muito, não assim nesses, né, nos papais que eu conheço, mas assim, eu observo muito em outras contas, assim, tipo, você só tem coisa boa pra falar, velho. Quer dizer, então você é um cara. E aí eu vou para um papo.
um papo desse, uma roda de conversa. Que Que paternidade paternidade linda. é essa que não tem, você não está cansado, que você não sofreu com o seu filho se irritando, brigando, né? Cadê a verdade nisso aí, né? Então, assim, você fica até com receio, pô, eu vou abrir a boca para falar que eu perdi a paciência com meu filho, ou porque eu falei alto no momento que não era para falar, ou porque eu estou muito cansado, porque a Exatamente. rotina me cansa, porque assim, tem esse lado que ninguém compartilha, que não coloca, e que aí pode deixar também inibido o outro lado, de falar um pouco da realidade dele, né? Eu Sim, acho que sim. também tem essa É, questão. na Se roda de você sentiu o domingo, peixe fora do teve. aquário. Isso mesmo. Na roda de domingo, teve. Lá a galera vai falando mesmo as coisas que estão difíceis, né? E teve um pai que levantou uma questão, ele falou, cara, a gente tem uma paternidade utópica, né? Nossa, paternidade é a melhor coisa do mundo. Sim, é a melhor coisa do mundo. Só que vem com muitas. Você tem que abrir de muita coisa, você tem que abdicar de muita coisa, né? São escolhas que você faz. E nem sempre essas escolhas, esse abrir mão de determinadas coisas, você consegue digerir de uma maneira tão gostosa, tão boa no começo. Muitas vezes o cara estava comentando, eu até partilho do mesmo sentimento, ele, caraca, bicho, por que eu fui ter filho? E era para minha esposa estar viajando, era para minha esposa estar fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que tem a criança. Não que eu não a ame, mas são coisas que eu abri mão que ainda estou digerindo, né? Isso é normal. O pai, ele pode sentir sentimentos assim como a mãe também pode, né? E ele questiona tudo o que aconteceu na vida dele. Cara, por que eu casei? Né? Eu podia estar solteiro, estar fazendo ir para 1000 festas. Ele abriu mão das festas para casar com a mulher que ele ama, para construir uma família. Então são escolhas. Volta e meia você para olhar no Instagram, você vê, nossa, vários casais amigos meus viajando. Caracas, tô aqui, né? Tô aqui trabalhando. Tá. Você tem a plena certeza de que você optou, né, essa vida, pô. Você quer ter um filho, mas você quer ter um filho porque você, né, tem esse sentimento de ter uma criança no seu lar e que ela nos proporciona muita felicidade. Tem a parte trabalhosa, mas que em momentos mais difíceis, às vezes eu estou no dia a dia, alguma coisa assim, eu lembro do sorriso de João Vicente, eu me sinto como se o peso tivesse saído das minhas costas. Então, eu acho que a partir do momento, Exatamente. né, de que você toma a decisão de que você vai ter um filho, isso é muito importante. É importante você rever alguns comportamentos, é importante você saber que você vai passar a ser um exemplo para ele e tudo que você fala tem que coincidir com o que você pratica. É importante você, como você falou aí, né, se abdicar. Outro dia eu estava comentando com um colega de trabalho que é importante, inclusive, para o homem e também para a mulher, vivenciar todas as fases da vida deles antes de formar qualquer família, né? Porque tem uma galera que, às vezes, não vivenciou o período da adolescência, da curtição, e aí, quando casa, tem filho, quer vivenciar aquilo como se fosse ainda um adolescente, ou que tem algo que ele não vivenciou lá atrás e que agora quer fazer isso, Casado com vida de mas que sua, solteiro, né? com vida de solteiro, mas que sua atitude vai acabar impactando em várias pessoas. Não é você ficar preso àquele relacionamento, mas é você ter a consciência de que, a partir do momento que você optou em ter uma relação e ter um filho, você está vivenciando uma outra fase de sua vida. Né? É tipo aquela plantinha que a gente aprendeu lá na biologia: nasce, cresce, reproduz Exatamente. e morre. Isso tem fases. Então, eu acho que é importante você vivenciar cada fase dessa intensamente, para que não haja esses arrependimentos, porque uma vez que você se arrepende de alguma atitude sua, com certeza alguém que está próximo de você vai sofrer muito mais do que você mesmo, porque você vai trazer uma tristeza, um sofrimento para isso. Com certeza. Então não é só a questão do ser o reprodutor, né? Teve É um ser o relato de um pai. pai que ele foi na, Né? E exato, foi na roda, ele estava
grávido ainda. Aí, tipo, totalmente revoltado, transtornado, cara. Falando, bicho, eu escuto chorando, eu tenho vontade de tacar na parede. Eu não tenho paciência, eu não queria esse filho agora, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, antes da roda de domingo, ele veio falar comigo. Ele falou: Ó, eu não vou poder ir, André, mas eu queria compartilhar com você a minha experiência de paternidade, que o filho já nasceu. Ele, cara, é o maior amor do mundo. É algo assim, não consigo vislumbrar, não consigo expressar, não consigo. Então você vê que a paternidade ela transforma, né? Ela transforma o homem, transforma aquele que quer ser transformado, né? Que está aberto para ser transformado. Então, cara, eu fiquei assim emocionado com esse relato dele falando e tipo na roda que ele foi que ele falou que queria jogar o menino na parede, a gente falando dos desafios, né? Que eram a paternidade, de tudo isso, só que ao mesmo tempo mostrando que é um caminho que a gente vai construindo e vai seguindo em prol da nossa família, da nossa criança. Então tudo vale a pena. É cansativo, é sim, mas vale tudo a pena quando, que nem você falou, quando você lembra do sorriso do teu filho. Quando eu lembro da minha filha fazendo beijinho, sabe? Então são pequenos gestos que eu vejo que são âncoras pra gente, sabe? É aquilo que fala, cara, essa aqui é a minha âncora, a minha família, a minha base, né? E é muito bacana porque nas rodas, voltando para as rodas, nas rodas eu tenho vários temas, né, para tratar nas rodas. Eu vejo a quantidade de inscritos, né? Vejo quem são os inscritos, quem está grávido, quem não está, e levo temas pertinentes. E, cara, tem temas assim que são, rendem muito, sabe? Muitas vezes a questão da vida sexual é algo que eu costumo levar algumas vezes. E, cara, é um assunto que dá pano para manga, né? Porque todo mundo sabe como é a vida de pai, de mãe, de bebê pequeno, a gente sabe a correria, trabalho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, muitas vezes não sobra esse momento para o casal, né? E eu sempre falo, Paulo, ele tá até aí, eu somente pai, ele uma vez ele falou numa roda que o casal ele tem que ter um tempo para ele. Ele tem que ter um tempo para ele. E isso eu trago para mim, eu tento colocar na minha casa, no meu casamento, sempre. Porque assim, não é tempo do casal sair e passar a noite fora. Não, mas o filho dormiu, casa também. Mãe, olha aí, por favor, a Clara, ela tá dormindo, a gente vai dar um passeio ali. Dá a volta no quarteirão, só os dois juntos, para ter essa intimidade, para não perder essa intimidade de casal, porque o que eu vejo, tanto é que o índice de Isso é separação importante. o índice de separação de casais com filhos de 0 a 3 anos é muito grande. E por quê, cara? Porque chega um ponto que o homem ele enxerga a mulher como mãe. E a mulher enxerga como uma mãe. Casei com uma mulher, com uma esposa. Ela não casou com um pai. Ela casou com um homem, com um esposo, sabe? Então não. A gente sempre conversa nesse sentido de sempre não deixar com que isso caia, não deixar com que esse momento do casal, essa intimidade do casal, porque assim a gente cria os filhos para o mundo, né? Vai chegar a uma determinada idade que eles vão construir a vida deles e vai sobrar o pai e a mãe, que deveriam ser o esposo e a esposa, né? E aí como é que você retoma Então, aquele tempo que você não cuidou, né? Porque é aquela coisa, o que você está falando é justamente aquela questão de você ter um exagero de só enxergar uma função a partir daquele momento que você teve o filho, a função do pai, a função da mãe, né? exatamente. E isso e o grande lance também de você estar retroalimentando essa relação de casal é que isso favorece a toda a família como um todo, porque você ali, né, tá sempre se enxergando como homem, né, que sente tesão por aquela mulher e vice-versa, e que os dois ali estão estabelecendo um relacionamento que vai só Sim, fortalecer mais ainda essa união. Aí a Bárbara, os filhos vão embora, fica o casal, é o que você falou, ele, né, a gente cria para o mundo, cria asas e exatamente. voa. Qual foi o tema de Exatamente. roda de Então, conversas? pode falar. Desculpa. Qual foi o Pode tema de falar, roda João. de conversas que você. O tema de roda de conversas que você teve, que você achou
teve um momento muito tenso, assim? Qual foi o mais complicado, assim? Ou não teve esse momento? Cara, Você lembra de tenso, alguma tenso, situação? tenso. Assim, teve um pai uma vez, foi na roda retrasada, se eu não me engano, que ele falou muito dessa questão da herança dos nossos avós, né? Herança que eu digo, herança de que nossos avós, pelo menos os meus dois avós por parte de mãe, de pai, de tudo, né? Claro, só vou ter dois, né? Eles tinham inúmeras amantes, sabe? Então, ele trouxe isso à tona, né? De por que que ele tinha inúmeras amantes? Porque ele não enxergava mais a mulher dele como esposa, né? Porque ela era uma mãe, tinha que cuidar de 10 filhos, então ele tinha que aliviar em algum lugar. E ele trouxe isso para a vida dele. Ele falou, cara, eu preciso de sexo. O que que eu faço? Como que eu faço? Aí foi agindo com ele sobre isso, tentando entender esse ponto de vista dele, que nem eu sempre falo nas rodas, eu não sou psicólogo e eu tô lá para escutar, para conversar das minhas experiências, minhas opiniões, né? Então a gente, E esse que você eu falou, e os outros pais, você não é psicólogo, aí eu até separei aqui uma definição que eu encontrei na internet, né, que eu achei mais apropriada para essa questão de roda de conversa, é que é um momento singular de partilha. E isso você não precisa ter uma formação. Não que eu não estou querendo aqui julgar nada de formação, mas o que você está falando é de o fato de não ser psicólogo, mas que naquele momento a sua partilha e a partilha dele contribui justamente para essa relação de conversa, de aprendizagem, né, de troca. exatamente, exatamente, cara. Assim, eu tenho vontade, tenho desejo de fazer psicologia futuramente e atender somente pais, somente homens, sabe? Porque eu não vejo um profissional, pelo menos eu não conheço, que esse público pai, sabe? Eu não vejo. Mas sobre os temas, cara, assim, de tão cabuloso assim, eu acho que foi só isso mesmo, do cara trazer essa questão da traição, essa questão do desejo que ele tinha e tudo mais, e a gente conversando, tentando entender, trazendo para nós também, né? Então, acho que foi esse o mais tenso. O resto, teve uma história, essa aqui nem foi tensa, mas foi bem legal. O pai, ele falou que o filho, acho que tinha 6 7 anos, não me recordo, queria aprender a andar de bicicleta, né? Só que o pai só conseguia ensiná-lo a andar de bicicleta no domingo. E ele ficava se culpando, porque, poxa, eu preciso ensinar meu filho todos os dias a andar de bicicleta, eu preciso estar com ele todos os dias para ele conseguir andar de bicicleta. Aí foi onde eu trouxe, eu falei, cara, por que você precisa estar com ele todos os dias? Por que você não faz com que o domingo seja o dia mais esperado da semana por ele? Tipo, caracas, hoje, amanhã vai ser o dia que eu vou andar de bicicleta com o papai. Estou muito nessa tecla, nessa questão de qualidade ao invés de quantidade, sabe? Sim. Porque existem muitos pais, muitas mães, tudo, que passam horas com o filho. Mas será que passam essas horas mesmo com o filho? Ou ficam no celular, ficam na Ou só televisão, tá ali ficam em outra o coisa? corpo, né? Só tá ali o corpo presente, né? Exatamente. Não tá Ou dando tem importância. aqueles pais, o cara que só pode o domingo, ele só pode o domingo, então, cara, faça daquele domingo o melhor domingo da vida do teu filho, para ele passar a semana toda. Meu Deus, eu quero chegar Lembrando no do domingo. domingo. Isso, eu quero chegar no domingo logo que eu vou andar de bicicleta com meu pai. Eu tenho uma história com meu Massa. pai que eu refleti sobre isso no curso do Tiago Cotti, o Homem Paterno, quando ele veio aqui para Brasília, ele veio pedindo para a gente lembrar essa questão das referências que a gente tinha do nosso pai, né? E me veio várias coisas na cabeça. Eu sempre gostei muito de jogar truco, gosto muito de truco. E meu pai, ele me levava em todo final de semana ele me levava para jogar truco. Ele me levava em torneios, eu participava de torneios com ele. E eu fiquei refletindo até que ponto eu ia com meu pai porque eu gostava do truco ou eu ia com meu pai porque eu estaria com meu pai. Era o momento que eu tinha para estar. Então eu fiquei refletindo isso, isso soa muito forte comigo. Assim, eu falo, cara,
Eu acho que eu não gostava do truque, eu gostava de estar com meu pai. E era o único momento, O porque truque meio de só era semana ali ele trabalhava, chegava em casa, o argumento. exato, O truque sabe? só era o argumento. Então, é só o argumento para estar lá, sabe? Mas sempre temas que mexem com referências paternas trazem muita emoção, porque tem muita. Eu, particularmente, muitos pais têm histórias não resolvidas com os pais, né? Tem histórias que às vezes têm a dificuldade de falar um eu te amo. Eu falo eu te amo para minha filha o tempo todo, mas às vezes tem essa trava, essa dificuldade. Eu, André, tenho dificuldade de falar para o meu pai e para minha mãe que eu os amo. Pode parecer estranho, né? Mas, assim, mais que traz mais emoção, que traz mais sentimento das rodas, são essa questão de referências paternas, sabe? Mas temas que rendem mais polêmicos, tal, relacionado à vida do casal. Tipo, a vida do casal, O que não vida pode acontecer numa roda? amorosa, que não pode acontecer numa roda de paz, entrar uma mulher. Que é inibir total, né? Porque assim, se já tem a vergonha, pô, essa mulher que Inibe. vai, ela vai me detonar. Não, nada contra as mulheres, mas assim, acaba ficando mais inibido. Inibe. Eu tive uma experiência, Mas já João. teve. Fui chamado para conduzir um momento com os pais. Num evento aqui de Brasília, fui chamado para conduzir um momento com os pais, uma roda de conversa com os pais. Cheguei lá, cara, a atividade que as mulheres iam fazer foi cancelada. Então foi uma roda de pais e de. E tipo, eu olhei assim, eu meio que travei. Eu falei, caracas, e agora o que eu falo? E agora? Sabe? Aí você vê que, tipo, os homens ficam acanhados para falar, tipo, eu fazia algumas perguntas, contava algumas histórias, os homens, tipo, não sei se eu falo. Aí você vê as mulheres cutucando, sabe? Mas era bem bacana que falaram. Eu achei muito bacana que os que falaram, a mulher ficou olhando assim, tipo, caracas, que legal saber disso do meu marido, sabe? Porque muitas vezes falta, né, o diálogo entre o casal. Falta, porque o homem não tem esse costume de conversar, então falta esse diálogo. Bacana, André. O que eu ia falar? Você assistiu o documentário O Silêncio dos Homens, do Papo de Assisti, Homem? cara. Assisti sim. Assim, eu vejo o documentário, analiso de uma forma mais fria, sabe? Eu vejo o documentário como um empate dos homens se expressarem, né? Porém, tem alguns pontos que não vêm ao caso, que não concordo, que não a minha índole, os meus princípios não batem com algum. Mas a ideia principal do documentário é muito isso, é mostrar que o homem precisa falar, que o homem não pode ficar em silêncio. Então, essa parte eu gostei bastante. Só pegando aqui essa questão que eu falei do meu pai, das referências paternas, eu tô com uma ideia assim, tô com uma vontade imensa de fazer uma roda de avós, sabe? Uma Junto roda os de? avós, Eu não. Sim, avós, massa. sabe? Aí minha esposa até falou, mas você não é avô, como é que você vai conversar? Aí eu falei, o seu ginecologista, ele não tem uma vagina, e ele é seu ginecologista. Precisa ser avô para poder escutar e falar algo sobre isso, né? Mas eu tenho muita vontade de ver o que esses homens, né, têm para falar sobre o que eles acham que foi o papel deles, né? O que eles acham que foi a criação que eles deram, o que eles acham que é a criação que os filhos deles estão dando para os netos. Muita vontade de escutar esse feedback, sabe? É um desejo meu muito grande. Estou tentando me preparar emocionalmente ainda para isso, porque com certeza vai ser bastante emocionante, sabe? Bacana, André. Nunca tinha pensado por essa perspectiva. E se você vê, o avô ele vivencia dois momentos. Aquele educação que ele deu para o filho, né? E aí como realmente o neto
tem recebido essa educação que já foi transformada, porque é isso, né? A cada geração você vai tendo uma bagagem sentimental, uma bagagem do que você passou, ou sofreu, ou realmente marcou muito em você, e que às vezes você fala, pô, eu não quero isso para o meu filho, ou então isso foi muito legal do meu pai, eu quero passar a transmitir para o meu filho. Então, você pegar a Exatamente. visão do avô para ele ver esses dois momentos, eu acho que traz uma riqueza num papo aí, e que a gente até desconstrói um pouco também do estereótipo que dizem, né, que vô estraga, né, porque às vezes eu conheço algumas pessoas que às vezes acham, não vou deixar meu pai ou minha mãe resolver isso porque vai estragar o menino, tal, tal, e às vezes ele só está querendo ali ajudar, contribuir da forma que ele acha que pode ser interessante para aquela Sim. educação, Só que é um desafio ainda né, maior, né? Porque se sim, os pais estão tendo essa barreira gigantesca de entenderem que precisam conversar, imagina os avós. É uma barreira muito é, grande, mas é muito bonito. Você vê a transformação dos avós. O meu pai, ele nunca me deu banho, nunca trocou fralda, nem nada, sabe? Nem me segurava no colo, acho que quando eu era pequeno ele me segurava. Esses dias assim, uns 3 meses atrás, eu estava na casa dos meus pais, aí coloquei a Clara dentro da bacia, que a gente dá banho numa bacia zona lá nela. Aí eu falei, pai, olha aqui a Clara rapidinho que eu vou pegar o shampoo, o creme, os três. Eu falei, caracas, velho, que negócio. Eu, tipo, meio que travei assim, sabe? Aí ele tem que lavar a cabeça. Eu falei, uai, pai, se eu quiser lavar a cabeça, eu vou lavar. Se não quiser, lava só o corpo. Do jeito que ele sabe, não lavou a cabeça porque a Clara ela é bem cabeluda, então tem um nível de dificuldade um pouco maior. Aí ele lavou o corpinho e tudo mais. E terminou. E ele cheio de problema na coluna, no joelho, levantou todo dolorido e saiu. Só que aquele momento pra mim eu falei, caracas, velho, olha isso. Olha o que uma criança não muda na vida de um homem, né? Tipo, fez com que desencadeasse todo esse movimento de cuidado dele. Eu achei assim sensacional, cara. Foi uma parada sensacional. Falou, Andrezão. Vai com Deus, cara. Obrigado pela participação. tá tendo um delay que às vezes eu acho que eu não... André, tá ouvindo agora? Eu tô. Oi, tô escutando. É. Ah. Bom, então, na sua visão, a importância real em poucas palavras, o que é que você diria assim, a roda de conversas, ela, porque assim, você já falou num contexto muito geral e ficou bem claro, né, o quão isso tem trazido muita consequência positiva. Mas se você tivesse que Sim. dizer assim, vou vender aqui, né, entre aspas, a história da roda de conversas, o que é que você acha que é mais importante nesse movimento aí que tem surgido, tem crescido? Eu, por exemplo, ao pesquisar um pouco do assunto, eu desconhecia o fato de ter rodas de conversas que têm mais de 10 anos, né, que movimenta. Rapaz, eu fiquei assim, impressionado com a quantidade de números que eu vi e que não e que quando você se torna pai, talvez essas coisas, né, o foco acaba sendo mais latente quando você se torna pai, quando na verdade você conhece outros caras como você que movimenta essa questão da roda de conversas. Se você fosse dizer assim, Sim, ó, sim. é importante, participe de uma roda, ou então para aquele cara que está lá no interior, ou que está vendo a gente em outra cidade que não tem muito esse movimento, olha, e que se interessou pela questão, como é que ele poderia fazer com que esse movimento começasse e surgisse? Então, cara, resumindo em poucas palavras, assim, o Benê Roda, né? É muito autoconhecimento do homem. O cara, ele se rasga por inteiro e se autoconhece, né? E quando você se consegue dar o melhor de si, tanto para os seus filhos, quanto para o seu relacionamento, quanto para a sua família, no seu trabalho, tudo, né? E essa questão de outras pessoas querem fazer rodas no Brasil, ou qualquer outro lugar, o que eu digo é comece, sabe? Basta começar, basta você, é um movimento. O movimento para ele entrar em movimento precisa, né? Então, teve até o Niltinho, o apaixonado,
Sim. E a gente conversou bastante semana passada. Ele vai começar a roda de conversas lá na cidade dele. Eu falei muita coisa para ele. Ele falou, cara, mas e se vier um cara, você vai conversar com o cara como se fosse seu melhor amigo. Você vai se abrir para aquele um cara, ele vai se abrir para você. Porque a intenção não é você ter uma roda com 30 pessoas. Eu até brinco com o pessoal. Roda grande eu não gosto. Não sobra tempo, não sobra oportunidade para você falar muito, para você escutar muito, para você conseguir ajudar esse pai. Rodas pequenas, você cria um vínculo com a pessoa ela se sente tão mais segura, tão mais aberta a conversar, que tudo flui melhor, sabe? Então, a dica que eu dou é muito isso, cara. Não tenha medo. É muito medo, né? O medo de... não vou começar a organizar isso aqui não. O nego vai pegar no meu pé. Tá doido, não? Pois assim, Então, é não pô, ter tá querendo medo de ser aparecer esse julgado, cara. cara. Exatamente, cara. E é aquele negócio, se for preciso, faça na sua casa, faça num parque, faça em algum lugar que dê para os pais irem, sabe? Mas você tem esse desejo, se sente que tem essa necessidade sua quanto de outros pais, cara, não fica parado. Se mexe, começa a fazer algo, sabe? É muito isso que eu falo. E que nem você falou, eu já falei também, a importância da roda é inimaginável. Eu tenho relatos de pais em rodas que o casamento foi salvo por determinadas coisas que foram faladas e foram expressadas na roda, sabe? Então Massa. é algo realmente que faz a diferença na vida do homem, na vida da criança, na vida da família mesmo. Então, os papais aí, ou aos homens que ainda querem ser pais, ou mesmo que não queira ser pai, né? Coloca o sentimento, abre o coração, fala. Às vezes é com um colega de trabalho, às vezes é com um amigo, né? O André contou aí que quando ele começou a roda foi justamente com os amigos mais próximos, já que ele estava fazendo na casa dele, né? E se sinta à vontade para poder falar, né? Vamos tentar deixar essa questão do medo, da vergonha, né? E, enfim, Exato. e coloca para fora, porque aí, na medida que você começar a compartilhar a sua história e ouvir outras histórias, isso aí vai fluir. André, acho muito massa esse trabalho que você faz, eu Exatamente. acho muito corajoso, e eu acho que você precisa a todo instante estar motivado, né, para isso, porque também tem essa questão de que você acaba criando, sem querer, um compromisso, né? E que compromisso que eu estou falando? Não que você faça de maneira forçada, porque a gente te conhece aí pela rede, vê como uma coisa flui bem bacana. Mas as pessoas começam a depositar justamente em você, poxa, o André, e aí André, quando é que vai ser o próximo encontro, né? E aquilo começa a Exato. fazer tão bem para a pessoa, com uma forma de terapia, com uma forma de partilha mesmo, que deposita em você um compromisso, né? E o mais bacana é que esse compromisso para você é bem leve, né? É bem tranquilo pelo que você compartilha, pelo que você coloca aqui no nosso IG. Quero agradecer por você ter aceitado esse convite, Exatamente. por participar, falar um pouco dessa sua experiência, né? A galera que está me vendo aí, que não segue ainda, veja lá as histórias incríveis do Como Nasce um Pai. O André sempre está lá compartilhando uma história de um pai muito bacana. Eu me emociono a cada história, porque cada história é diferente, né? E toda roda, Você imagino que vê que a seja diferente. paternidade ela não tem isso, né? Ela é Isso, todo lugar, basta o cara querer ser pai, né? isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta aqui? Eu já vou me despedir aqui do André. A gente já levou Eu quase também uma queria hora. agradecer, João. Eu queria agradecer pelo convite, cara. Eu fiquei muito feliz quando você veio me convidar, quando você falou do que era para a gente conversar, né? Algo que realmente eu gosto de falar, eu gosto de viver, eu gosto de fazer, né? Então, fico muito feliz pelo seu convite e também já deixo aqui a minha admiração pelo que você é, pelo homem que você demonstra a todos na sua rede social também. Falei isso algumas vezes, mas eu te curto pra caramba no seu Instagram, então se a gente for ficar aqui, vai ficar um rasgando seda pro outro Rasgar cedo. e não vai terminar. Mas é isso, cara. Minha gratidão a você pelo convite e aos pais que querem
fazer roda, que, né, querem conversar um pouco sobre, eu tô disponível, só me chamar, pode chamar o João. Mas é isso aí, galera. Obrigado pela presença, pelas indagações que vocês colocaram, pelas perguntas. Muito obrigado por tudo mesmo. E concordo aí com o Cadu, Cadu, hein? Quero o livro do João autografado. com certeza, não tenha dúvida, né? E já estou naquela ansiedade, porque a editora ela ficou de já me dar uma resposta desse mês, né? De quando vai acontecer aí, quando é que eles vão me enviar algumas cópias. E aí fica naquela expectativa, porque é muito mais uma realização de um sonho. E a minha esposa ela me incentivou muito a escrever o livro, porque ela falou assim: poxa, essa sua transformação, ela me permitiu realmente compartilhar vivências que é no dia a dia, são coisas simples que acontecem, né? E aí eu estou naquela expectativa, tão quanto vocês, até para saber o retorno, né? Se foi se foi bacana ou não, porque às vezes você também pode estar criando, né? Floreando demais aquilo porque é um sonho seu. Então, e aí tem uma frase que eu não vou lembrar agora o autor, mas um sonho só seu não serve. Então você tem que pegar esse sonho, jogar para a galera aí ver e dizer se esse sonho realmente é muito bacana. Enfim, na próxima terça-feira a gente vai estar aqui com o pai diatra, que é o Leonardo Perfeito, e aí a brincadeira que eu vou fazer com ele é justamente qual é o perfil de pai e mãe que você indicaria como pediatra, porque a gente sempre está buscando, né? Pô, me indique um bom pediatra. Massa. E a gente tem uma série de coisas que a gente erra como pai, como mãe, automedicação, busca na internet, leva um tempo sem ir para o médico, ou então tem aqueles pais não que filho está com virose, leva, e aí quando tem alguém com virose na escola, você não quer que seu filho esteja lá. Então vai ser meio um papo mais no sentido de a gente tentar ver aí qual seria o perfil de pai mais ideal na visão do pediatra. Eu quero agradecer muito aí a participação de todos, né? O Cadu, o André, essa papaizada toda aí que apareceu para nos prestigiar. A Bárbara. Bárbara, ela teve mais cedo uma live muito bacana. Eu consegui me identificar nas palavras dela aí. E enfim, ó, o pai A de Bárbara, Princesinha chegou eu. agora, tá lá em Portugal. Um abraço, ele tá chegando agora, acordou agora. Mas aí vai ficar aí por 24 horas a nossa live, viu? Abração, galera. Abração, Um André. abraço, até Muita mais. saúde para os Falou, seus filhotes e até João. mais. Abraço. Amém. Tchau, tchau.